voltamos agora a falar da crise no São Paulo, mas é claro, da renúncia de agora há pouco do então presidente do São Paulo, Júlio Casares, aqui com a gente, Tomás Rafael. Vem no Papo de Craque, mas nós já puxamos aqui para trabalhar, porque São Paulo dá trabalho para todo mundo, né, Tomás? Especialmente para o Kaique Silva, que já vem do Morumbi. Um abraço para você mais uma vez, Maiara, para o Tebas. Hoje em dose tripla, hein? Com o nosso link, com o Paulista e também daqui a pouco o Papo de Craque. Pois é. O nosso Kaique já vai trazer a informação, mas agora é oficial, vocês já trouxeram a informação. Júlio Casares faz parte do passado e talvez do futuro, né? Porque com essa renúncia ele guarda ainda alguns direitos políticos e algumas possibilidades para o futuro. Tenho certeza que o Kaique vai tocar nesse assunto. Mas renunciou Júlio Casares oficialmente, então, à Assembleia dos Sócios para ratificar a decisão na votação dos conselheiros na semana passada. Não será mais necessário. Kaique Silva, então, ao vivo com a gente na porta ali em frente ao estádio do Morumbi, o São Paulo que joga hoje, inclusive. Kaique, como que tá o clima aí no estádio, os bastidores, né, dessa renúncia de Júlio Casares? E torcida chegando ali atrás do Kaique, bastante gente chegando até o estádio, né, Kaique? Também queria que você falasse como é que estão os ânimos por aí. É isso, gente, abraço para vocês. Seguinte... A notícia pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava que o Júlio Casares renunciaria ao cargo poucas horas antes do São Paulo entrar em campo, poucas horas antes da partida contra a Portuguesa aqui no Morumbi. Cerca de 23.500 ingressos foram vendidos de forma antecipada. Não teremos a casa cheia, mas teremos uma boa presença de público até por todas as condições. São Paulo tentando embalar. Essa notícia ela vem acompanhada de também uma outra saída, tá? Mas aí uma decisão do presidente Arrim Assis. É a saída do Dedé, que é um conselheiro conhecido nos bastidores do São Paulo. Ele é o diretor do Clube Social. E ele era, inclusive, responsável, de repente, uma base de apoio do ex-presidente, agora ex-presidente Júlio Casares, numa tentativa da Assembleia Geral dos Sócios. Com a saída do Dedé, que foi confirmada há poucos minutos em uma nota também enviada à imprensa, o presidente Júlio Casares perdeu talvez o único elo e último elo que ele ainda tinha na tentativa de se manter, né, no cargo nessa Assembleia Geral de Sócios e escolheu pela renúncia. Segundo ele, em uma longa nota oficial de pelo menos 10 páginas publicada nas redes sociais, o presidente diz que esse pedido de renúncia não é uma confissão de culpa e que agora ele fica um pouco mais tranquilo para se defender na justiça de tantas as acusações que recaem sobre ele. Muito bem, Kaique. Pois é, o presidente, ele nessa nota, né, de renúncia, né, na carta de renúncia, ele fala muito de ilações, de boatos que foram ganhando corpo, segundo ele, com a ajuda da imprensa, o que é natural, né? A imprensa acabou divulgando todos esses fatos e que essas ilações, que não têm provas muito significativas, contundentes seria o termo, e que isso acabou bagunçando o coreto, né? Bagunçando a administração dele, não permitindo que ele continue no comando do São Paulo. Agora, eu entendo de outra forma, Kaique. Acho importante a sua opinião também, que está cobrindo o dia a dia, que sabe mais sobre o São Paulo do que qualquer outro profissional aqui da TMC, por estar aí no olho do furacão. Eu acho que algumas provas são bem significativas, são bem consistentes, sim. A gente vai descobrir lá na frente até que ponto o Júlio Casares está envolvido ou não. Mas pessoas muito próximas a ele certamente estão envolvidas. Então ele tem que ter realmente essa tranquilidade longe desse cargo, até porque o São Paulo precisa continuar a sua vida para poder se defender. Ninguém está acusando aqui antes, ou condenando antes da hora o Júlio Casares. Vai ser difícil não respingar nada nele, mas, de qualquer maneira, ele tem totais condições aí de tentar provar a sua defesa. Mas longe da presidência do São Paulo. A gente defendia essa ideia há muito tempo, Kaique. A vida do São Paulo Futebol Clube precisava seguir. Agora, até que ponto você acha que vai respingar no Casares? Olha, Tomás, é muito difícil que não respingue no Casares ou que ele, no final da investigação, não apareça um envolvimento direto. Foi até uma última tentativa dele, tá? A última entrevista coletiva, logo depois da saída de Carlos Belmonte, Nelsinho e Chapecó, 2 diretores adjuntos, e também até então o diretor de futebol do São Paulo, o nome forte do futebol do São Paulo naquela época, o Carlos Belmonte. Quando eles saíram, o presidente Júlio Casares ele convocou uma coletiva naquele mesmo dia, numa sexta-feira. E ele disse que o maior erro da gestão foi ter se cercado e delegado funções a pessoas que executaram de forma ruim essas funções. Só que com o andamento das investigações e por tudo que
a gente vem descobrindo, com o avanço dessas investigações da Polícia Civil principalmente, a gente percebe que tem de fato um envolvimento por parte do presidente, até num núcleo familiar, né? Alguns valores que foram depositados na conta do presidente. Ele fala sobre o sucesso financeiro que ele teve anteriormente, né? Antes de chegar ao São Paulo. Mas vale a gente lembrar que ele passou por 2 grandes emissoras de televisão. E até o que a gente tem de conhecimento, nenhuma dessas 2 emissoras tem o costume de fazer pagamento em espécie. Valor esse que foi encontrado na casa do presidente, inclusive, parte do valor, parte de um valor também em espécie foi encontrado na casa da ex-esposa, né, a Mara Casares, e alguns depósitos foram feitos ainda com até uma limitação para não ser pego de forma automática pelo COAF, pouco tempo antes dessas investigações virem à tona. Movimentações essas que dão todos os indícios de um envolvimento direto do presidente Júlio Casares em contratos que ainda serão, todos eles, muito estudados e também investigados pelo departamento responsável da polícia, né, Tomás? Perfeito, Kaique. Legal também dizer que já entramos em contato, claro, com o São Paulo Futebol Clube e a diretoria do São Paulo diz que ainda vai se manifestar oficialmente, mas sobre a renúncia de Júlio Casares, mas espera ainda a oficialização da mesma para soltar a primeira nota oficial relacionada à renúncia de Júlio Casares. Rafael Tebas, que não é mais presidente do São Paulo. Pois não, Kaique? Só trazer um bastidor aqui, tá? É lógico que a gente não vai citar nomes ou dizer funções, mas a gente pôde encontrar logo depois do burburinho da publicação do ex-presidente Júlio Casares nas redes sociais, algumas comemorações, ainda que tímidas, de alguns funcionários da parte de dentro do estádio, tá? Vale lembrar que o presidente estava no comando até pouco tempo atrás, mas depois das investigações, muita gente toma, inclusive, as dores por parte do clube. Isso aconteceu, algo que eu presenciei aqui nos bastidores do São Paulo. E Kaique, né, uma dúvida que eu tenho em relação agora à política interna do São Paulo Futebol Clube. Essa renúncia do Júlio Casares vai melhorar politicamente ali o clima interno? Vai deixar os jogadores um pouco mais tranquilos para conseguirem desenvolver um trabalho? Ou vai criar ainda mais tensão por disputa pelo poder? Tebas, era um desejo, tá? Era um desejo, inclusive, internamente, falando de comissão técnica, de pessoas que estão envolvidas diretamente no futebol, de que essa situação fosse resolvida logo. O São Paulo agora tem um presidente, o Arrim Assis, pelo menos até o fim do ano, ele vai seguir no cargo, ele era o vice-presidente, ele assume agora de maneira permanente. Ele é o presidente do São Paulo até a próxima eleição, que acontece ao final de 2026. Ele tem um perfil conciliador e também pacificador. Ele quer fazer uma gestão, pelo que a gente já sabe dos bastidores, unindo inclusive situação e oposição que estiveram muito próximos, inclusive nesse processo de saída do Júlio Casares. A gente sabe que o pedido da reunião do Conselho Deliberativo, ele foi assinado por um grupo oposicionista, mas com pelo menos mais de 15 assinaturas de conselheiros que se consideravam até então da situação. A vontade do presidente Arrim Assis é de unir esses dois lados e fazer uma gestão em conjunto, situação e oposição, pelo melhor do São Paulo. Obviamente, esse é o objetivo de qualquer um que esteja no comando do São Paulo, pelo menos essa é a declaração oficial. Mas pelo que o novo presidente do São Paulo tem falado internamente, ele tem um perfil conciliador, pacificador e quer levar isso para os bastidores do clube para que não afete nada dentro das 4 linhas e do vestiário do São Paulo. Muito bem, lembrando que daqui a pouquinho tem São Paulo e Portuguesa, né, já. Então essa notícia chega pouquíssimas horas antes desse clássico, podemos dizer assim,